Boa tarde, amigos alvinegros. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso clube e dos nossos ídolos. O clube, vocês sabem, é o Botafogo, o glorioso, e nós vamos continuar falando de suas glórias logo depois da vinheta. No programa anterior, nós vimos muitas glórias. Vimos começando por o ano de 1910, depois nós falamos do tetracampeonato da década de 30, depois falamos de Heleno de Freitas, falamos do campeonato de 1948, falamos do surgimento de Newton Santos e Garrincha, falamos do campeonato de 1957, quando a gente goleou o Fluminense, falamos da década de 60, os campeonatos estaduais, os Rio e São Paulo, e hoje nós vamos falar do primeiro título brasileiro do Botafogo, que é a Taça Brasil de 1968, e os 3 troféus conquistados no Torneio Internacional de Caracas, que para muitos botafoguenses é considerado um mundialito, portanto seríamos tricampeões do mundo. Mas primeiro vamos falar do nosso primeiro título brasileiro, a Taça Brasil de 1968. O glorioso Botafogo. O glorioso Botafogo. O glorioso Botafogo. Nós saímos do Maracanã em festa e fomos andando. Quando eu percebi, estávamos na Praça da Bandeira e continuamos, Presidente Vargas, caminhando, até chegar aqui em General Severiano, na estátua do Manequinho. Depois de um título tudo é agradável, cara. Ser botafoguense nos anos 60 era um sonho. O time que foi campeão carioca 4 vezes naquela década rivalizava com o genial Santos de Pelé e era um celeiro de craques para a seleção brasileira. Eu lembro que eu morava do lado do campo do Botafogo, né, na General Severiano. E lá, poxa, eu já interagia vendo grandes estrelas como a enciclopédia Newton Santos, né, como um dos maiores meias do mundo, né, Valdir Pereira Didi, como um dos maiores pontas do mundo também, o Garrincha. Então todos eles serviram justamente de motivação. Em 68, o Botafogo não tinha mais Garrincha, mas sob o comando de Zagallo, o time ainda brilhava intensamente. Eu falo mesmo para todo mundo que o Zagallo, para mim, é o maior treinador do mundo. Nós tínhamos um ponto excepcional, que era o Rogério. Você tinha um dos maiores meias do mundo, após Didi, que era Gerson de Oliveira Nunes. E ainda Afonsinho, Jairzinho, um timaço. Esse time, para mim, para te ser sincero, foi o maior time que eu joguei na minha vida, porque nós tivemos uma sequência extraordinária de sucesso e títulos, né? Na Taça Brasil de 68, reconhecida hoje pela CBF como Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrentou nas quartas o Metropol, clube de Santa Catarina que não tem mais uma equipe profissional. No Rio, uma goleada do Botafogo no Maracanã, 6-1. Mas no jogo de volta em Criciúma, vitória heróica do Metropol, 1-0. Quando você ia jogar, porque era interior, né? Então era uma guerra, cara. A Taça Brasil para eles era a Copa do Mundo, né? Pelo regulamento da Taça Brasil, era necessário um jogo de desempate, que só aconteceria em 69. Depois de muita discussão sobre o local da partida, a CBD, antiga CBF, marcou o jogo para o Rio, em General Severiano, campo do Botafogo. No segundo tempo, o placar estava 1-1.
Então, um temporal fez com que o árbitro Armando Marques interrompesse a partida. Novo jogo foi marcado, mas o Metropol não compareceu. E a CBD decretou vitória do Botafogo por WO. Contra o Cruzeiro na semifinal, vitória do Botafogo por 1-0 no Mineirão. E empate em 1-1 no Rio. Na decisão contra o Fortaleza, empate em 2-2 no Ceará. E um passeio do Botafogo no Maracanã, 4-0. Ainda Rogério penetrou a zona perigosa, fugiu na linha de fundo, deu para trás, correu Ferraz, atirou, gol! Botafogo 4, Fortaleza 0. O primeiro título brasileiro do Botafogo. Ganhamos 3 mini-copas do mundo. Ganhamos 3 mundialistas. Tivemos o mundo nas nossas mãos 3 vezes. Sensacional, Botafogo! Campeão do mundo! Pequena Copa do Mundo. Assim era conhecido o Mundial de Caracas, disputado desde 1952 entre as melhores equipes de futebol do mundo. Não somente sob o ponto de vista financeiro, mas sobretudo técnico, o torneio era um dos mais prestigiados do planeta e seu troféu objeto de desejo entre as equipes. Na sua primeira edição, em 1952, o Real Madrid foi campeão e o Botafogo foi vice-campeão. O Botafogo voltaria a disputar a final em 1957, mas a nossa grande geração de Garrincha e Nilton Santos não conseguiu vencer o grande Barcelona e fomos novamente vice-campeões. 10 anos depois, em 1967, a sorte soprou a nosso favor. 3 gigantes do futebol. O Peñarol era o atual campeão do Mundial Interclubes. O Barcelona era o atual campeão da UEFA. O Botafogo conseguiu o direito de disputar, ao bater o Santos, por 2-1 e 3-0, numa melhor de 3, que apontaria o time que iria disputar o Mundial. Agora, vamos ouvir o depoimento daqueles que viveram de perto, lá dentro, essa conquista. Afonsinho. O Peñarol, que é essa equipe memorável, né? além da raça tradicional, de tudo aquilo que a gente sabe que o futebol uruguaio representa, ele tinha uma qualidade técnica também agigantada. Era um time, né, foi campeão mundial, vencia torneios internacionais mundo afora. Então esse empate valeu até como vitória e nos credenciou a jogar a final com o Barcelona. Esse time do Peñarol realmente ficou na história. Essa tradição de garra uruguaia, né? Que a história dele é muito rica, sempre tem uma ideia muito grande de marcação, de jogo duro. Então, isso eles têm tradicionalmente, mas fora isso, o Peñarol era um time de qualidade técnica muito avançada, é um time realmente espetacular. Acerca da pequena Copa do Mundo de Caracas, de 67, Campeonato Mundial do Botafogo, é importante lembrar que esse primeiro campeonato dos 3 que nós conquistamos, né, o Botafogo vinha de uma fase de transição daquela equipe 61-62, né, que já não estava mais em atuação, e estávamos começando a formar a equipe que formou uma segunda geração da 67-68. Então nós jogamos com o Peñarol, empatamos 0-0 em 28 de janeiro de 67, e dia 31 de janeiro, 3 dias depois, nós ganhamos do Barcelona por 3-2, levantando a pequena Copa do Mundo de Caracas, o campeonato mundial. Foram 3 títulos de 1967, 1968 e 1970.
O título de 1967 já tem uma equipe com algumas renovações, como Afonsinho, que começa a brilhar no futebol profissional. E o Botafogo vem, como sempre, contra adversários muito difíceis. Era o Peñarol, né? E o Barcelona, o nosso famoso Barcelona. O Botafogo empata o primeiro jogo com o Peñarol e depois ganha num belíssimo jogo de 3-2 do Barcelona. Mesmo com o Peñarol desfalcado de 5 jogadores que estavam cedidos à seleção uruguaia, o jogo não foi fácil, foi muito difícil por causa da qualidade do plantel do Peñarol e da raça uruguaia. Não conseguimos tirar o 0 do placar. O jogo foi 0-0. E o jogo foi emoção à flor da pele o tempo todo, porque o Botafogo primeiro surpreendeu, né, fazendo um gol de saída e teve uma vantagem muito grande, quando parecia até de modo incrível que as coisas estavam resolvidas, tomou um gol e acabou tomando um segundo, o que se avizinhava como uma virada do Barcelona, mas a gente conseguiu manter a vitória e levantar a taça desse torneio lá de Caracas. Essa vitória é muito importante porque o Botafogo tinha trazido um jogador que era do Flamengo, o Ayrton Beleza. E ele faz um gol nesse jogo contra o Barcelona, né? E o Ayrton passou pelo Botafogo e tinha uma superstição que nós tínhamos no Botafogo, que todos os anos que o Botafogo trazia alguém do Flamengo, nós éramos campeões. Jogamos lá contra o Barcelona, que o Silva Batuta, que era o ponta de lança do Flamengo na época, ele foi para o Barcelona, ele jogou esse jogo, 3-2, Botafogo ganhou. O Ayrton Beleza, que era o centroavante do Botafogo, fez um gol, eu fiz outro, e o Paulo César Caju fez o terceiro gol. Os torcedores ficamos no Rio de Janeiro esperando, né, aquele grande momento, e vimos o Botafogo, a princípio, no primeiro tempo, entrou meio claudicante, e nós ficamos esperando um Botafogo que pudesse decidir com mais intensidade. Tivemos no Gerson, por exemplo, que apesar de meio campista, conseguiu fazer um gol de bicicleta que encantou a todo mundo. Os locutores então saudavam: Botafogo, campeão do mundo, venceu o Barcelona, e foi realmente uma festa muito bonita e que nós até hoje, né, comemoramos esse campeonato mundial levantado pelo Botafogo. Em 1968, o Botafogo teve um ano mágico. Vencemos a Taça Guanabara com uma grande vitória de 4-1 em cima do Flamengo e depois fomos campeões cariocas com outra goleada de 4-0 em cima do Vasco. Não fizemos por menos na Taça Brasil, vencemos o Fortaleza por 4-0 no jogo final. E realmente, depois dessas glórias, teríamos que ter um fecho de ouro. E esse fecho de ouro foi o bicampeonato mundial. Vencemos o Mundialito de 68 em Caracas. Vencemos um poderoso Benfica por 2-0. O Benfica de Eusébio. Vamos então ouvir a narração de quem lá esteve e participou desta brilhante campanha. 1968 foi um ano realmente maravilhoso para a história do nosso Botafogo. Começamos o Campeonato Mundial em Caracas, na Venezuela, jogando o primeiro jogo contra a seleção da Argentina. E vencemos por 1-0 num jogo bastante difícil, em que os argentinos, como sempre, apelando, jogavam bom futebol, mas apelavam e batiam muito. Ganhamos de 1-0 e ali foi o início do caminho para o bicampeonato mundial. Em 68 nós jogamos contra a seleção argentina e contra o Benfica.
E eu também entrei nos 2 jogos e me lembro que jogamos contra uma seleção fortíssima do Benfica, que tinha Eusébio, Torres e companhia, né? Era um time muito bom. Eu vi o Eusébio de perto e fiquei impressionado com a sua atuação. Era uma velocidade impressionante do Eusébio, viu, Eusébio? Então, o jogo contra a seleção argentina foi um jogo complicado. A seleção argentina batendo muito, teve até uma confusão no meio do jogo, né? Eu tenho uma cicatriz aqui por conta de uma agressão, porque quando sai uma briga em campo, eu estava em frente ao banco da Argentina que entrou em campo, com todos os jogadores. E aí eu acabei levando um supapo lá pelas costas. Mas o que aconteceu? Estava 0-0 o jogo e nós ganhamos de 1-0 o gol de Jairzinho. E o jogo acabou. Quem me marcou ali foi o Perfumo. Quem lembra do Perfumo, que era da seleção argentina, o zagueiro, e jogou também na seleção argentina há muitos anos, um cracaço. Era uma seleção muito forte. Mas o Botafogo era uma seleção. O Botafogo era uma seleção do Brasil. Então, em 68, o Botafogo conquista o bicampeonato em Caracas. E volta em 70 para disputar novamente esse torneio. Gira Gerson, joga na área, penetra Jair. Atenção, caminha, vai marcar a tira. É gol do Botafogo! Sensacional, Botafogo! Campeão do mundo! Em 1970, nós ainda tínhamos aquela geração de 67 e 68 e viajamos no início do ano para Caracas para disputar mais um Mundialito. Na verdade, nós, nesse ano, éramos os favoritos ao título, porque já éramos bicampeões e não havia aquela grande equipe neste ano. Não havia um Barcelona, um Real Madrid, etc. Tinham boas equipes, mas não esses times fabulosos. Mas, na verdade, não foi um título fácil, porque não tínhamos os adversários como Barcelona e Real Madrid, mas tínhamos 2 adversários que representavam a evolução do futebol atual, a evolução física e tática. Então, nós tínhamos como adversários a União Soviética e o Spartak, que era a base da seleção da Tchecoslováquia, que iria nos dar um trabalho terrível na Copa do Mundo do México. Então, novamente, vamos escutar o depoimento daqueles que participaram dessa campanha e foram campeões. Tivemos 2 jogos difíceis. O primeiro contra a seleção da União Soviética, que era um time com boa técnica, mas forte fisicamente e muito forte taticamente. É um time realmente que tinha um futebol mecânico e em determinados momentos da partida fazia uma marcação homem a homem e até com uma certa violência. Mas vencemos bem, vencemos por 1-0. Bom, no primeiro jogo tivemos uma vitória contra a União Soviética, um ótimo jogo, jogamos muito bem, né? Ganhamos de 1-0. E o segundo jogo que eu já vinha falando contra o Spartak foi um jogo belíssimo. Começamos perdendo no primeiro tempo de 1-0 e depois voltamos no segundo tempo com uma outra postura. Logo em seguida o Paulo César Lima consegue empatar o jogo e aí veio um lance mais importante desse jogo, porque o Humberto ele vem carregando a bola, passa por vários zagueiros e consegue fazer um gol de canhota que foi sensacional. E o Botafogo não jogou bem o primeiro tempo, eles saíram 1-0, voltamos no segundo tempo e tivemos um domínio muito grande. O Zagallo pediu que eu recuasse um pouquinho para fazer mais uma penetração do Paulo César na minha frente, e o Paulo César faz o gol. Nós empatamos de 1-1 e ganhamos de 2-1. Eu fiz um gol que foi um gol que já no apagar das luzes, né, aos 85 minutos, faltavam 5 minutos para acabar o jogo, e eu pego a bola no meio do campo e passo por alguns zagueiros e jogadores do meio de campo, driblando, e a bola cai na perna esquerda e eu chuto. E esse gol nos deu o tricampeonato de Caracas.
Na etapa final o time voltou, cresceu muito dentro do campo, fez uma atuação muito boa e ganhamos por 2-1 e nos sagramos tricampeões mundiais. A taça é entregue ao capitão Carlos Roberto. Carlos Roberto então levanta a taça, trazendo mais esta glória para o Botafogo e o nosso país. Podem falar o que quiserem falar, mas nós vencemos 3 vezes o Mundialito, que era uma mini Copa de clubes, com grandes clubes do mundo. Nós enfrentamos Benfica, Peñarol, Seleção Argentina, Seleção Russa, entre outros, Barcelona. Então, nós vencemos 3 vezes o Mundialito, só estamos esperando que a FIFA reconheça isso. Mas não nos impede de comemorar, somos tricampeões mundiais. Bem, vamos nos despedir com saudações alvinegras. E não esqueçam, não deixem de dar o like e de se inscrever no nosso programa, ok? E se quiserem mandar alguma coisa para nós, mandem para este e-mail que está aí, ok? Então, mais uma vez, saudações alvinegras e tchau!